pela primeira vez na guerra, duas coisas desmoronam na Rússia ao mesmo tempo. Primeiro, o exército russo está sendo forçado a recuar na linha de frente. Além disso, o público russo começa a se voltar contra Putin. Essas duas coisas nunca ocorreram juntas. E essa combinação está causando pânico dentro do Kremlin, como não vimos nos últimos 4 anos dessa operação militar especial. O exército russo está perdendo território e sofrendo pesadas baixas. Manifestantes contra a guerra marcharam em dezenas de cidades por toda a Rússia, gritando "Chega de guerra!". Vladimir Putin prepara seu exército para retaliar contra a Ucrânia após ataque de drone. Há poucos dias, Putin lançou um dos maiores ataques de toda esta guerra contra a cidade de Kiev. Mais de 50 locais foram atingidos com 90 mísseis e 600 drones. O Kremlin diz que foi uma retaliação a um ataque ucraniano que aconteceu alguns dias antes. Mas este vídeo, na verdade, não é sobre esse ataque russo. Porque se olharmos para o que a Rússia realmente estava mirando, quais mísseis eles usaram e a ligação telefônica que Putin fez logo após o ataque, fica claro que esse ataque russo não tinha nada a ver com estratégia militar. Era uma mensagem. E não era realmente uma mensagem para a Ucrânia. Era um recado para os Estados Unidos e a Europa, principais apoiadores da Ucrânia. Nesse vídeo, quero explicar 3 pontos. Primeiro, Putin está em pânico agora. Mas por que exatamente? O que realmente está desmoronando na Rússia? Por que ele escolheu este momento e mísseis específicos para enviar essa mensagem ao Ocidente? Porque veja, analisar tudo isso vai nos mostrar exatamente como a Rússia está planejando escalar essa guerra a seguir. E o aviso que Putin está tentando enviar para o resto do mundo. Para entender por que Putin está em pânico, precisamos começar com o que aconteceu em 21 de maio, há poucos dias. Porque, pela primeira vez nesta guerra, a Ucrânia realizou um ataque que realmente abalou o alto comando russo. E não foi onde você esperaria. Esse ataque não ocorreu em Moscou. A Ucrânia enviou uma onda de drones para o interior de Luhansk, região do leste ucraniano sob controle russo desde 2014. O alvo era um prédio universitário, que não estava sendo usado por estudantes, mas sim como quartel-general temporário da unidade russa Rubicon. Aqui está o detalhe sobre o Rubicon. Rubicon é a unidade de elite de drones da Rússia. Foram eles que expulsaram as forças ucranianas da contraofensiva de Kursk em 2024. Também atuaram com tropas norte-coreanas para isso em território russo. E além disso, eles vêm causando problemas para as forças ucranianas na linha de frente desde que foram criados. Tudo isso para dizer que esses caras do Rubicon, eles são bons. Talvez até muito, muito bons. E é exatamente por isso que os ucranianos vêm caçando eles há meses, talvez até anos. Lá em novembro de 2025, nós cobrimos um ataque ao que supostamente seria outra base do Rubicon. Mas esse ataque foi maior e muito mais chocante. Segundo a inteligência da Ucrânia, o SBU matou mais de 100 membros do Rubicon, atingiu um depósito de munições, destruiu um sistema de defesa aérea, eliminou um posto de comando e danificou uma refinaria de petróleo. Sempre que a Ucrânia ataca, uma refinaria russa sai de operação. Mas aqui as coisas ficam interessantes. Para Putin, o ataque foi doloroso, mas também lhe deu algo que precisava muito. Um argumento, um tema que pode ser usado para desviar a atenção do público e talvez até a atenção do mundo. Veja, como mencionei antes, Rubicon estava operando em um prédio universitário. Por isso, após o ataque, o Kremlin logo distorceu a história, alegando que ucranianos atacaram estudantes universitários. Eles convocaram uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU após o ataque, chamando-o de crime de guerra e pedindo responsabilização da Ucrânia. Ninguém levou essa reunião a sério, mas quero ler para vocês a resposta da Dinamarca, que é uma das melhores coisas que já vi. Veja só, a Dinamarca afirmou: se seguíssemos a lógica dos pedidos russos para a reunião de hoje, precisaríamos do dobro. Reuniões diárias de emergência do Conselho de Segurança, inclusive nos fins de semana, só para arranhar a superfície do terror, morte e destruição que a Rússia causou em toda a Ucrânia. Tenho quase certeza de que Putin não gostou desse comentário. Mas, de qualquer forma, voltando a essa narrativa de crime de guerra, esse nunca foi realmente o ponto que o Kremlin estava tentando levantar. O objetivo era dar cobertura a Putin pelo que ele faria em seguida. Para entender por que ele precisava dessa cobertura, é preciso saber o que vem acontecendo na Rússia nas últimas semanas. Veja, aquele ataque ao Rubicon foi ruim, mas não foi a pior notícia que Putin recebeu recentemente. As piores notícias vinham dos próprios russos. Pela primeira vez em 4 anos, russos se voltam abertamente contra Putin e a guerra que ele iniciou.
Vou ser honesto antes de analisarmos os dados. Eu sei que as pesquisas russas não são algo em que você possa confiar. Elas são muito abertamente manipuladas. Pesquisas independentes, ou até mesmo mídia independente, simplesmente não existem dentro da Rússia. Qualquer mídia considerada independente foi rapidamente eliminada depois que a invasão começou em 2020. Devemos ter isso em mente. Mas agora que sabemos que as pesquisas são manipuladas, aqui está o que realmente é surpreendente. Mesmo essas pesquisas manipuladas estão mostrando que a aprovação de Putin está caindo. Agora, ele está menos popular do que há um ano, e está menos popular do que quando essa guerra começou. Então pense nisso. Quando nem as próprias pesquisas de propaganda conseguem aumentar seus números, algo está claramente errado no país. Então vamos ver quem realmente está fazendo as críticas. Porque, como já mostramos antes, as críticas não vêm de pessoas que você esperaria. Essas pessoas não são dissidentes, democratas ou pró-ocidente na Rússia. Todas foram forçadas a sair. As críticas agora estão vindo, na verdade, de blogueiros militares russos e, claro, de nacionalistas russos. Essas são as pessoas que estavam totalmente a favor dessa guerra quando Putin a iniciou. Eles apoiaram a invasão da Ucrânia. Eles queriam transformar a Ucrânia em parte da Rússia. E agora que a guerra não está exatamente indo conforme planejado, adivinha só, eles estão culpando Putin. Deixe-me ler algumas declarações para você. Declaração de um blogueiro de guerra russo sobre a situação e o clima na Rússia. A população, diante de uma realidade sem acesso à internet, está silenciosamente desmoronando. Esse descontentamento que começa dentro de casa está se acumulando. E a esperança do inimigo é que isso eventualmente exploda e produza o resultado pelo qual eles esperam tão pacientemente no Ocidente. Agora, vou admitir isso para vocês. Foi uma maneira diplomática de dizer que os russos não estão felizes. Mas nem todos são tão diplomáticos. Veja a próxima declaração. Novamente, essa declaração é de um blogueiro de guerra russo. Putin ainda não se dirigiu ao povo russo hoje, depois que as forças armadas ucranianas realizaram o maior bombardeio desde a Grande Guerra Patriótica. Foi a Segunda Guerra Mundial, tendo como alvo a capital do país, Moscou. Toda a elite está fingindo que nada aconteceu. Alguns têm muito medo de sair dos bunkers, e outros evitam chamar atenção durante a guerra aparecendo em público. Talvez devêssemos nos perguntar: por que precisamos de um presidente que teme estar com seu povo durante uma guerra que iniciou? Será que ele não sabe como vencê-la, como encerrá-la ou como sair dela? Ou só está ganhando tempo esperando que tudo se resolva sozinho? Líderes e comandantes agem assim? Se escondem em bunkers quando suas capitais são bombardeadas ou permanecem com seu povo nos momentos difíceis? Putin está com medo e não quer se arriscar. Por isso, ele não visita Belgorod, Kursk, Tuapse ou a Crimeia. Putin está tão assustado que não vai à Praça Vermelha após 9 de maio sem garantias de segurança do Trump. Se ele teme tudo, talvez devesse sair do caminho e deixar quem não teme balas e desafios históricos ocupar seu lugar. Definitivamente uma declaração chocante, algo que você não veria vindo da Rússia há apenas alguns anos. Agora, eu quero deixar outra coisa clara, porque eu sei que alguns de vocês provavelmente vão descer até os comentários e começar a reclamar. Claro, uma declaração dessas não indica que Putin será deposto amanhã, nem que um golpe ocorrerá em breve. Por outro lado, o golpe do Prigozhin surgiu do nada, então nunca se sabe. Porém, as chances disso acontecer agora são muito baixas. No entanto, este é um nacionalista pró-guerra, alguém que apoia essa invasão da Ucrânia. E esse cara agora está questionando publicamente a guerra e a liderança de Putin. Como eu disse, isso é algo que você não imaginaria acontecendo dentro da Rússia quando essa guerra começou. Isso definitivamente é uma grande mudança. E essa mudança não está acontecendo num vácuo. O exército russo falha em proteger os russos no país e também está fracassando nas linhas de frente. Veja este mapa para entender o que quero dizer. A grande cidade que você vê aqui é Rostov-do-Don. É um dos maiores centros logísticos que a Rússia tem usado nessa invasão. É onde os suprimentos das frentes do sul são organizados antes de serem enviados por caminhões. E a estrada que conecta Rostov-do-Don à Crimeia, aquela rodovia que você vê margeando o Mar de Azov, bem, essa é a principal linha de suprimentos que basicamente mantém a Crimeia viva. E, infelizmente, essa linha de suprimentos está se tornando muito perigosa, pois nas últimas 2 semanas, a Ucrânia fez dessa rodovia uma zona de morte. Drones estão atingindo caminhões diariamente. Você pode ver como é viajar por essa rodovia nas imagens de apoio na sua tela. Comboios de suprimentos estão sendo caçados. E aqui está a parte mais assustadora dessa campanha.
ela acabou de começar. Os ucranianos anunciaram que começaram isso há 2 semanas e pretendem dobrar a aposta, talvez até triplicar. Veja este anúncio do chefe do Ministério da Defesa da Ucrânia. Estamos impondo um bloqueio logístico ao exército russo. Estamos ampliando as operações de ataque de médio alcance para destruir sistematicamente a logística e as linhas de suprimento do inimigo, tirando deles a capacidade de realizar ações ofensivas. Destinamos 140 milhões de dólares para compras diretas pelas unidades de linha de frente mais eficazes e, ao mesmo tempo, lançamos licitações competitivas em larga escala. A retaguarda do inimigo já não é mais um refúgio seguro. Estamos tomando a iniciativa, usando tecnologia e a matemática fria da guerra para paralisar suas operações. Os ucranianos identificaram o que prejudica os russos agora e estão focando ainda mais nisso. E adivinha, mesmo nesse curto período de tempo, essa campanha já está tendo impacto na Crimeia. Estamos vendo relatos de falta de combustível acontecendo por toda a península e a situação só está se espalhando. Dá uma olhada. A falta de combustível está começando em Sebastopol. Este é o começo das consequências dos ataques sistemáticos do inimigo às refinarias e navios-tanque no corredor terrestre para a Crimeia. Não adianta perguntar às autoridades locais. As perguntas devem ser feitas a Gorisimov, chefe da defesa na Rússia. Aqui estão as questões dos blogueiros russos. Por que empresas industriais estratégicas não receberam proteção adequada? E por que o corredor terrestre na Crimeia não está seguro o suficiente? Infelizmente, quem deveria fazer essas perguntas não tem vontade de fazer isso. Talvez por medo de cair de uma janela. É por isso que eles não vão questionar Putin e seu amiguinho Rossumov. Mas, de qualquer forma, esse é o pano de fundo. Essa é a situação com a qual Putin está lidando. O exército recua nas linhas de frente. A unidade de drones e elite perdeu centenas de seus operadores mais experientes em uma noite. A principal rota de abastecimento para a Crimeia está em chamas. Além disso, o público russo e blogueiros de guerra russos agora pedem publicamente sua renúncia. Até as pesquisas manipuladas por ele mostram que as pessoas estão contra essa guerra. Isso mostra que Putin está encurralado, algo inédito para ele. Quando um criminoso de guerra como Putin se vê assim, ele intensifica o conflito. E é exatamente isso que ele está fazendo agora. Isso nos leva de volta ao ataque que mencionamos no início do vídeo, o ataque a Kiev. Agora, o míssil usado nesse ataque faz muito mais sentido. Veja, em 3 de maio, apenas 2 dias após esse ataque a Rubicon que mencionamos, a Rússia retaliou atingindo Kiev com um míssil balístico Oreshnik. Agora, como vocês provavelmente já ouviram, esse é um míssil hipersônico com capacidade nuclear, projetado especificamente para carregar uma ogiva nuclear. E aqui está algo que muita gente esquece. Uma ogiva nuclear não precisa ser precisa, porque causa tanto dano que pode basicamente vaporizar tudo dentro do seu raio. Ela não precisa atingir um prédio ou coordenada específica. Mas veja, quando você usa um míssil assim, um míssil Oreshnik sem uma ogiva nuclear, você está basicamente usando uma Ferrari para entregar comida do iFood. Esse míssil custa de 30 a 50 milhões de dólares por lançamento, talvez mais. Não sei os números russos, pois não divulgam seus gastos militares. Mesmo assim, Putin usou esse míssil para atingir uma garagem vazia. Não estou brincando. Temos um vídeo do dono da garagem, que ficou irritado porque Putin atingiu uma garagem vazia com um míssil caro. Veja só. Um Oreshnik destruiu minhas garagens. Vova Putin, veja onde você gastou milhões de dólares. São apenas garagens, uma cooperativa de garagens. Dá pra acreditar? E olha, nessa garagem, bem nessa aqui, o tio Sasha planejava tomar 50 gramas. Era uma decisão estratégica, mas você, seu desgraçado, estragou tudo. A questão é, por que ele faria isso? Por que gastar tanto dinheiro para destruir quase nada? Porque o míssil não foi retaliação, mas sim uma mensagem. Foi uma mensagem para os Estados Unidos e para a Europa. Sabemos disso porque, horas após o ataque, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, ligou para o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. E ele transmitiu uma mensagem bem simples. Tirem os diplomatas americanos de Kiev, porque ataques como esses vão continuar acontecendo. E a Rússia não vai se preocupar em atingir apenas alvos militares. Até mesmo a mídia russa está falando sobre isso publicamente. Dê uma olhada. Vários jornais russos de hoje divulgaram a declaração de ontem do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Aqui está no jornal do governo russo, Rossiyskaya Gazeta.
Ela anuncia a intenção de Moscou de lançar o que chama de ataques contínuos e sistemáticos contra empresas da indústria de defesa ucraniana em Kiev, incluindo instalações específicas para o projeto, produção e programação de drones e sua preparação para uso. Acrescenta que os ataques também terão como alvo centros de tomada de decisão e postos de comando. E pede que cidadãos estrangeiros, incluindo diplomatas e funcionários de organizações internacionais, deixem a cidade o mais rápido possível. Enquanto o chefe da missão da UE em Kiev já afirmou que a União Europeia não vai se retirar. E é exatamente por isso que a Rússia quer que todos os diplomatas e todos os estrangeiros deixem Kiev, talvez até deixem a Ucrânia completamente. Porque, para Putin, isso seria uma grande vitória. É por isso que ele enviou a mesma mensagem para a Europa que enviou para os Estados Unidos. Mas, infelizmente para o pequeno Vladimir, ninguém está realmente levando ele a sério. Na verdade, ninguém anunciou que vai deixar o país. Além disso, políticos europeus dizem que, se a Rússia nos atacar, vão considerar que foi intencional. Agora, é aqui que eu quero voltar um pouco e analisar esse ataque. Porque Putin não usou apenas um tipo de arma nesse ataque. Ele usou 90 mísseis e 600 drones para basicamente atacar muitos alvos civis. E aqui está a lista das coisas que foram danificadas. Sabemos disso por fotos que também estão saindo da Ucrânia. Putin atacou o Museu Nacional de Arte, a Ópera de Kiev e um museu dedicado ao desastre de Chernobyl. Tudo isso mostra claramente que a Rússia não estava apenas atacando posições militares, mesmo que isso seja uma operação militar especial. Ela estava atacando todo e qualquer alvo que pudesse encontrar. Infelizmente, a Rússia ataca mais facilmente alvos civis do que militares, pois estes são protegidos. Agora, a Rússia esperava que esse tipo de ataque convencesse os diplomatas estrangeiros a deixarem Kiev, pelo menos, e talvez irem para uma cidade ocidental e estabelecerem a embaixada lá. Mas, infelizmente, todos disseram não. Nesse momento, o velho presidente bêbado da Rússia se irrita em público. Veja a declaração que ele divulgou. A União Europeia afirmou que manterá sua presença diplomática em Kiev, apesar dos alertas da Rússia. Pelo visto, tem diplomatas de sobra e querem reduzir o quadro de funcionários. Esse cara blefou a guerra toda, então duvido que a Rússia ataque diplomatas. Mesmo assim, o alerta aos diplomatas já revela um pouco das intenções da Rússia e indica que a guerra deve escalar ainda mais. A Ucrânia já passou por isso antes. Sempre que a Rússia sente pressão nas frentes, ataca civis ucranianos. Desta vez, não é só pressão nas linhas de frente. Putin enfrenta a pressão interna e acredita que só pode superar isso sendo mais brutal na Ucrânia.